Boa noite para todo mundo, bem-vindos. Aos que não me conhecem, meu nome é Edson Drago, astrólogo, um dos co-criadores dessa plataforma 639, uma experiência que a gente está amando. Obrigado pela presença de todo mundo. Oi, gente, sejam bem-vindos. Eu vou chamar já o companheiro de projeto para participar comigo. Para começo de conversa, eu quero dar uma notícia. Bem-vindo, Sérgio, boa noite. Oi, Edson, boa noite. Que Tudo bom bom? estar contigo aí de novo. Vamos tocar esse nosso projeto. Estou Vamos bem feliz com tocar. ele. Então, eu quero fazer um agradecimento especial, quero fazer uma menção especial. Primeiro de tudo agradecer as 3.600 pessoas que... A gente estava contando com 500 para começar. 3.600 pessoas que se inscreveram na primeira chamada para tomar parte nesse nosso projeto, e principalmente aos 1.700 que aceitaram ser o grupo de testagem. Quero agradecer a paciência de vocês com o nosso projeto começando. Eu quero também afirmar que sem a participação de vocês, sem o feedback que vocês nos deram, teria sido muito mais complicado para a gente. Eu quero dizer que foi valiosíssima a participação de vocês. Então, sinceramente, muito obrigado a todo mundo que esteve participando com a gente até agora. A outra questão, quero convidar o Sérgio também para compartilhar esse agradecimento especial, é também dizer para as pessoas que a gente suspendeu um pouco a entrada de pessoas no projeto desse grupo inicial, e a gente vai estar fazendo uma segunda chamada agora, no dia 20, e esse projeto vai abrir para o grande público no dia 9 de setembro. A princípio, nos começos de setembro, ao redor do dia 10. Então, eu quero só salientar que a gente quer dizer que o grupo foi limitado, o grupo está sendo limitado, então é o mesmo grupo que está participando, as conexões não estão variando ainda, pode ser que variem um pouco mais ainda estão acontecendo conexões novas, mas o grupo é um grupo estreito, é um grupo limitado comparado com o grande público que a gente está atingindo, até mesmo aqui pelo Instagram. Então, Sérgio, bem-vindo. Eu acho que tu quer dar alguma palavrinha para o pessoal também. Não, eu não sei se você se apresentou, você faz o quê? Toca que berimbau que você toca? Eu me apresentei de uma maneira muito rápida e objetiva, mas eu sou astrólogo, fui músico como o Sérgio, nós dois fomos músicos no começo de vida adulta. Eu comecei com astrologia, comecei a estudar astrologia na década de 80, comecei a trabalhar como astrólogo durante a década de 90. Vim para a Espanha por causa da filosofia, de fazer o mestrado, doutorado aqui em filosofia, mas a astrologia para mim é a grande paixão, eu nunca vou deixar de fazer, eu preferi abandonar a academia e continuar com esse trabalho de astrologia, que é um tema muito bonito, é um tema que para mim é o meu encantamento. Mas fala, Sérgio, qual é a tua? Você sabe que me lembrei agora, em agosto agora, eu comecei a estudar em agosto, dia 3 de agosto de 81, 1981. 3 de agosto, fiz 42 anos, e eu acho um presente para mim essa plataforma do 639. Eu falei assim, depois de 4 décadas, todo esse conhecimento, todo esse estudo, toda essa experiência, toda essa bagagem sendo transferida, sendo compartilhada com o público, confesso a você que estou em estado de graça. Lembrando, como bem disse o Edson, esse início nosso é um início de testagens, e a gente faz as testagens justamente para a gente poder corrigir uma série de erros aqui e ali, ainda mais quando se trata de tecnologia, porque ainda que a sinastria, que a gente vai falar dela daqui a pouco, ainda que a sinastria esteja assim afiada, mas tecnologia é sempre tecnologia, né? E a gente tem uma equipe muito boa, mas mesmo com uma equipe muito boa, sempre dá um bug aqui, um bug ali. Então eu quero agradecer a paciência de vocês, como o Edson também falou. Bem, eu sou astrólogo, trabalho com medicina chinesa, trabalho com arte também, e sou um pesquisador de uma outra história da humanidade. E estamos aqui
para bater um papo complexo, que a gente vai tentar, em uma hora, falar algumas poucas coisas sem o caráter conclusivo. Aqui não tem nenhuma verdade conclusiva. O que a gente vai fazer é levantar a bola e depois vocês querendo fazer perguntas e tudo mais, especialmente se as perguntas vierem mais no fim, será até melhor para a gente. Mas, Edson, eu queria começar, antes de provocar você, eu queria começar, o nome da nossa live é, afinal, O que querem os homens? Esse título veio em função de um diálogo com uma frase do Freud que eu vou ler aqui, que é o seguinte, abre aspas, a grande questão que nunca foi respondida e que eu ainda não tenho sido capaz de responder, apesar de meus 30 anos de pesquisa sobre a alma feminina, é o que quer uma mulher? Fecha aspas. Sigmund Freud, vida e obra, por Ernest Jones. Bem, se Freud, com 30 anos, não foi capaz de responder essa pergunta, fica no ar também o que querem os homens? Como é que você vê essa nossa trajetória? Você consegue, você que é o rei da síntese, consegue fazer uma síntese sobre essa nossa trajetória aí desse masculino, dessa coisa? Como é que você vê isso? Olha, esse é um tema que me interessa há muitos anos, é um tema que me levou a participar de grupos e de investigação sobre uma masculinidade. Eu tenho uma tese, existe uma teoria sobre isso, que é um pouco mais do que uma teoria, é uma perspectiva antropológica que é já bastante antiga. Nessa perspectiva tem a observação clássica que vem de quando a gente desceu, sabe quando a gente desceu da árvore e a gente começou a caminhar, né, em duas pernas, a gente começou a ver o que era mais fácil para um, o que era mais fácil para outro, o que fluía melhor. E aí a mulher tinha a gravidez, tinha a amamentação, então ela cuida um pouco mais disso e a gente, como não tinha nada disso, tinha uma constituição física mais forte, a gente cuida daquilo. Então nessa divisão aí, quando a gente baixou da árvore, a gente configurou isso ficou configurado dentro do nosso imaginário, dentro da nossa estrutura inconsciente coletiva. E isso, com o passar do tempo, criou uma caixinha, a gente começa a botar coisa ali dentro dessa caixinha, então o que é próprio de homem, o que é próprio de mulher, o que é próprio de homem, o que é próprio de mulher. Com isso a gente criou uma ideia, assim, que ficou lá arquetípica dentro da nossa estrutura mental como seres humanos, de que haviam coisas de mulher e haviam coisas de homem, mas isso é lá atrás, isso vai fazer muito tempo. Mas aí a gente veio se desenvolvendo, a gente desenvolveu ciência, a gente desenvolveu linguagem, a gente desenvolveu sociedade, e a divisão, ou as coisas por serem feitas, passaram a ser muito mais elaboradas, sofisticadas, e já essas caixinhas já não serviam mais tanto. A divisão do trabalho na Idade Média, né, na época feudal, era completamente diferente, e com a Revolução Industrial foi ficando absolutamente diferente daquela concepção original, onde essas caixinhas já não tinham mais muito sentido. Aí quando chega o século XX, quando chega os anos 50, existe um grande movimento que partiu das mulheres, espera um pouquinho, esse negócio aí de que isso aqui é próprio de mulher, aquilo é próprio de homem, tudo bem, tem essa base biológica aí, mas fica só nisso, né? Porque agora o jeito que a gente vive a nossa vida já não encaixa mais nessas caixinhas. E aí teve um grande movimento que foi puxado pelas mulheres e que os homens começaram a se questionar, peraí, um pouquinho mais, então se não é isso, o que a gente faz? O que é próprio meu? Afinal de contas, eu mesmo como homem, o que eu quero? Então, onde é que entra essa pergunta? O que eu quero como homem dentro de uma sociedade onde aquela que seria a minha parceira se transformou, ela mudou alguma coisa. E agora, como é que eu brinco? Né? Como é que a gente segue a brincadeira? Essa é uma pergunta muito interessante. O que querem os homens para mim, eu acho que hoje o que querem os homens é o que eles sempre quiseram. Todo mundo quer ser feliz. Então, eu quero transar, eu quero ter uma mulher, eu quero ter uma família. Acho que tu pode colaborar com isso agora, daqui a pouco, mas eu queria só dizer que talvez agora o que eu gostaria como homem é sair da caixinha. Ou seja, é não ter essas coisas tão pré-estabelecidas, porque eu acho que isso limita muito a experiência que a gente pode ter. Até hoje, eu acho que os homens ficaram muito presos nisso e presos muito dentro de uma prestar contas para os meus companheiros de jornada. Tu tá fazendo aquilo ali é coisa de mulher, hein? Que medo que eu tenho de fazer coisas de mulher. Então, eu acho que
já não é há muitos séculos que certas coisas não são tão próprias de mulher, ou certas coisas não são tão próprias de homem, mas que coisas são essas? E eu acho que agora a gente está desenvolvendo uma habilidade coletiva, né? Como coletivo masculino, a gente está desenvolvendo uma habilidade de sair dessa caixinha e ver como é que isso funciona. Mas isso é uma espécie é basicamente uma perspectiva minha. Eu não acho que isso seja algo tão geral assim. O que tu acha, Sérgio? O que querem os homens, então? Essa é uma pergunta para a gente responder no final da live, senão as pessoas já vão embora nesse início, entendeu? Mas deixa eu falar, eu concordo muito com você. Você fala das caixinhas, ou seja, dessa camisa de força, né? desse masculino em desvio. E por conta disso eu queria lembrar assim, alguns tópicos importantes do desvio. A gente vai chegar daqui a pouco na beleza desse masculino, na potência da força, na consciência, na luz desse masculino, que na verdade ele nunca deixou de existir, mas como num processo arqueológico, é como se estivesse soterrado nesse medo de não ser mariquinha, desse medo de não ser mulherzinha, desse medo faz com que o melhor do masculino fique soterrado. E alguns dos sintomas dessas caixinhas que você se referiu, talvez assim, o mais drástico, que eu até diria, que se a humanidade está como se encontra, é por conta desse ponto, que é o homem não expressa as suas emoções. Isso aí daria uma live inteira. Eu não vou desenvolver porque a gente está cansado de falar, o homem não pode chorar. Quando era pequeno eu ouvia isso, o homem não pode chorar. É um papo chato, um papo antigo. Está melhor? Está melhor, está melhor. As coisas estão mudando? Estão mudando. Devagar? Devagar, mas estão mudando. Hoje eu vejo alguns grupos de trabalho, alguns grupos de homens, alguns homens se colocando e tendo um aconchego para a sua própria vulnerabilidade, acolhendo a sua própria vulnerabilidade. Então, o delito maior é o homem ter concluído que não deve expressar as suas emoções. E por que não deve expressar as emoções? Porque ele mostra fraqueza, mostra fragilidade. Aí a gente vai encadeando isso, e fala assim, será que é por isso que os homens muitas vezes têm dificuldades de uma relação consciente, de uma relação um pouco mais madura? Você fala de DR com os homens, eles têm urticária. Os homens têm urticária, é como se tivesse erisipela. Porque a ideia da psicologia presente numa relação é a ideia da consciência, de você poder ser transparente, falar. Então, quando o meu mundo subjetivo me é negado, a partir daí vem um caos, vem uma loucura. E aí o que me sobra? Olha, eu quero sexo, poder e dinheiro. Eu quero sexo, poder e dinheiro, é isso que eu quero. Agora, uma vida consciente, o que é uma vida consciente? Entendeu? É o quê? Ser transparente na relação, é poder falar o que eu estou sentindo, é poder enxergar outra pessoa como ela é, de fato, e não ter um projeto para ela. Isso de tal ordem gera um medo. Esse sexo forte, entre aspas, tão forte, ele fica com medo da relação de intimidade, da relação de comprometimento. E aí ele se torna um abandonador quanto mais. Sabe? Um abandonador quanto mais. Você não tem um útero, você não tem seio, você não tem uma casa biológica para agregar um filho, você parte, você é nômade. E o masculino essencial, ele tem uma tendência nômade. Assim como o feminino essencial tem uma tendência gregária. Só que esse nômade não pode ser sinônimo de fuga. Esse sinônimo é sinônimo, olha, eu vou para o mundo e trago do mundo as experiências que eu vivo. Então, falei um pouquinho, resumidamente, de alguns desvios que advêm do que você chamou dessas categorias, dessas caixinhas, que, na verdade, são prisões que a gente aprendeu e que a gente falou assim, olha, se isso me torna mais forte, para fora, tudo bem, para dentro eu não sei lidar. Então, eu termino essa minha fala dizendo assim, olha, o meu mundo subjetivo me foi negado e eu aceitei essa negação. A partir daí, vem toda a tragédia do autoabandono, do autoesquecimento, entendeu? Então, e olha, só aproveitando o gancho, a gente hoje está aqui falando sobre um tema muito, muito importante, mas a gente está com a egrégora do 639, que é dessa plataforma de relações conscientes. Então, quando a gente se dirige a esse universo masculino e também a esse universo feminino, porque, via de regra, nesse processo de autoconhecimento, costumam-se ter mais mulheres do que homens nessa busca,
É para dizer o seguinte, ó, se você melhorar a tua relação com você, você vai melhorar a relação com o outro e com o mundo. E essa melhoria se deve através da consciência, de relações conscientes. O que você acha? Muito idealismo da minha parte? Eu estou absolutamente de acordo com o que tu colocaste. Eu acho que essa autonegação, essa negação dessa parte importantíssima, porque ela levou o nome de ser feminino em algum momento, mas ela não é necessariamente da mulher, ela é de qualquer ser humano. Todo ser humano tem emoções, todo ser humano quer ser entendido, todo ser humano quer ser aceito. Basicamente é isso. E o que eu acho que essa negação, ela também vem dentro daquele medo que tu citaste antes, que é, eu tenho medo de não ser aceito pelos meus pares. E os meus pares me dizem coisas, como é que é ser um homem. Aí eu tenho medo de não ser aceito e eu começo a fugir daquelas coisas, né, que tu colocaste. Eu começo a tentar fugir daquela sensação de fraqueza. O que vão dizer os meus pares se eu, na verdade, for um cara emocional, se eu chorar ou se eu demonstrar alguma outra coisa qualificada como fraqueza? Então, o que eu vejo, o que eu vi muito nesses últimos 30 anos, como astrólogo, é esse abandono, muitas vezes também, ele é o abandono que vem de eu estar fugindo de aquelas coisas que eu não consigo admitir que é da minha caixinha. Né? Eu não consigo admitir que eu tenho essas prisões mentais. Então, eu passo a vida fugindo. Então, muitas vezes, esse abandono é mais uma fuga de alguma coisa que eu tenho medo do que propriamente uma decisão ou uma atitude fundamental, como é a atitude de ser nômade, né? O homem que vai em busca do seu projeto, né? Aquele que sai. E esse masculino, aquele que sai, como aquele feminino, aquele que acolhe, ele está presente tanto no homem como na mulher. Como disse o Freud, temos um ânimos e uma ânima, temos características masculinas e femininas dentro, e isso é muito importante que a gente consiga ver que isso não me torna mulher, o fato de eu admitir que eu tenho esses aspectos que são qualificados como femininos. E só para terminar minha fala, eu acho que esse medo acaba sendo o oposto daquilo que se esperava de um homem, que é a coragem. Então, essa fuga é justamente a negação do homem corajoso, o homem guerreiro do princípio. Então, se eu tenho medo de sair dessa caixinha, então, peraí, onde é que está a minha coragem, cara pálida? Entende? Olha só, te ouvindo, estou rindo aqui pelo seguinte, eu vou até tentar responder uma parte da pergunta do Freud, né? Vou usar responder pelo seguinte, em relação às mulheres, né? Pelo seguinte, pô, a gente está nisso há 4 décadas, e a nossa clínica é uma clínica majoritariamente feminina, né? O que significa que tem um movimento feminino de autoconhecimento e tudo mais. Cada vez aumenta mais os homens na clínica. E aí, se os homens perguntassem assim, pô, vocês devem ouvir segredos maravilhosos, conte pra gente o que as mulheres falam na clínica, o que elas querem da gente. Vou contar um segredo absurdamente óbvio, que é o seguinte, sabe o que os homens querem das mulheres? Né? Homens sensíveis. Perdão, o que as mulheres querem dos homens, homens sensíveis. Homens sensíveis. Homens sensíveis. Agora, a gente tem que ver no dicionário, no Aurélio, se homens sensíveis são homens fracos, entendeu? Manipuláveis. Não. Homens sensíveis, firmes, fortes, sensíveis. E homens sensíveis que não olham para a sua subjetividade, não existe isso. Isso ainda não foi inventado. Isso não foi inventado. Ah, o homem é sensível, mas ele se ignora plenamente. Não, isso não é. Isso é afetação. O nome disso é afetação. O nome disso aí é um teatrinho. Então, você está falando uma coisa. O que o homem quer? Vamos dizer assim, eu quero conquistar aquela mulher. Né? Claro que existem mulheres e mulheres, homens e homens, a gente está numa generalização, mas na clínica, né, eu acho que na tua também deve ser, as mulheres falam assim, puxa, o homem sensível, o homem capaz de ouvir, de perceber, de sentir, de enxergar, de poder conversar, de poder... Gente, e é tão difícil isso, meu Deus. Nós temos milênios de civilização, quando é que vai cair a ficha? Quando é que a ficha cai? Entendeu? Ah, mas vem cá, por que ninguém me disse que as mulheres querem um homem sensível? Será que ninguém te disse? Você não percebeu? Você não chegou a ouvir que ela reclamava que você não a ouvia, você não percebia? Então, eu estou colocando isso porque parece tão óbvio, tão simples. Não, eu acho que elas gostam mesmo é de macho. O mundo está assim como está, entendeu?
Mas o mundo está assim. Mas, enfim. Mas olha, Agora, colaborando contigo, eu acho que assim, ó, eu acho que essa história da caixinha, ela atinge prioritariamente os homens, porque eu acho que realmente ter sido homem durante esses anos todos me deu algumas vantagens. Eu me senti privilegiado pelo patriarcado. Não tem como não se sentir privilegiado. Mas, por outro lado, essa pressão emocional, ela também me tirou muito da minha paz de espírito e me deixou muito triste e, em alguns momentos, muito sobrecarregado. Se tu me perguntasse, mas o que dizem as mulheres na consulta astrológica, o que elas querem dos homens, eu vou dizer uma coisa muito parecida. Tem uma outra palavra que eu entendi no teu sentido, e agora tu pode me confirmar se era o que tu queria dizer, que é o homem que acolhe. Então, se tu não escuta, tu não acolhe nada. Então, quem é que está ali? Quem é que está convivendo comigo? É um espectro de uma imagem do que seria um homem naquele passado remoto, quando a gente desceu da árvore? Eu quero um cavernícola vivendo comigo? Não, evidentemente que não. Nenhuma mulher quer isso, ou pelo menos não, depois da Idade Média, possivelmente não. Mas eu acho lembrar que tem exceções, né? É bom lembrar sempre que tem exceções, né? É bom lembrar. Aonde eu vou chegar. Então, quando a gente vê algumas declarações não pessoais, fora da consulta, mulheres se posicionam, porque para mim o homem tem que ser macho mesmo, ela está cumprindo com o papel da caixinha. Ela não sai, ela mesma, não como grupo mulher, mas ela como indivíduo, não filogenético, ontogenético, para brincar com a palavra, aquele ser humano ali, aquela mulher ali como um ser humano, ela, dentro dela, ela não saiu da caixinha. Ela tem medo também, talvez, de sair da caixinha. Que é aquela coisa, se a mulher se posiciona com muita firmeza e coisa tal, ela é parecida com o homem, ela deve se sentir muito pressionada por causa disso, porque ela não quer ser identificada com o homem. Que é o que passa com o homem quando ele se identifica com essa parte mais sensível, acolhedora, por dizer assim, feminina, ele se sente, então eu estou sendo menos homem, e eu tenho medo disso. E esse efeito caixinha, ele atinge também as mulheres. Não tanto aquelas que procuram uma clínica como a tua, ou aquelas que procuram um astrólogo como eu, até mesmo para os entendidos, elas não se dizem assim num contexto tão íntimo, mas às vezes publicamente elas precisam reafirmar isso, e é o que é uma pena, porque elas estão promovendo essa estrutura, né, que os nossos ouvintes estão chamando de patriarcado. Essa estrutura do patriarcado, ela está dentro de nós, e a gente tem que saber como tirá-la daí. Olha, tem um mantra que a gente usa muito na Terra de Rudá, que é o seguinte: o que você está sentindo? Esse é um mantra da cura. É um mantra da cura. O que você está sentindo? Olha, eu acho que... Não perguntei o que você acha, não perguntei a tua opinião. Perguntei o que você está sentindo. Essa é uma pergunta que, para muita gente, é uma pergunta difícil de responder. Sentindo, olha, tá normal. Normal como assim? O que é normal? Entende? Porque é a partir dessa pergunta, o que você está sentindo, o que eu estou sentindo, é que as coisas começam a mudar. Você começa a expressar essa subjetividade. Entendeu? Exato. Diga. Eu quero acrescentar que eu quero dizer agora, então, para as pessoas que estão nos escutando, que isso foi fundamental na hora que a gente decidiu criar isso que a gente chama de pedagogia dos afetos, porque a gente não é ensinado a isso. Não tem ninguém. Eu nunca fui ensinado assim, olha, quando tu estiver se sentindo assim, expressa. Não, foi o contrário, foi como tu disseste. Não, homens não precisam disso. Tenha uma postura de homem, então não pode. Então, eu acho que parte dessa pedagogia dos afetos é que a gente não aprendeu como é que a gente relaciona esses afetos. Por exemplo, eu nunca ninguém me disse como é que eu tinha que me comportar com uma mulher que não fosse daquele jeito que os meus camaradas lá do colégio de pequeno diziam, tem que tratar assim, tem que ser frio, tem que ser distante. Por quê? Então, acho que esse convite que a gente está trazendo hoje para o homem com essa plataforma, cara, tu não precisa continuar te escondendo, tu não precisa continuar fugindo, tu pode simplesmente encontrar uma pessoa com a qual tu tem uma grande afinidade e que então a sinastria, esse cálculo astrológico pode te proporcionar, é uma proximidade com alguma mulher que vai ser capaz de desenvolver isso contigo e criar um ambiente seguro, amoroso, acolhedor para os dois, e não só para um. Então essa troca, esse acolhimento, eu acho que é um dos grandes pontos, né? Ou pelo menos pessoalmente para mim, foi um dos grandes pontos que
que me entusiasmou em criar isso que a gente acabou chamando de pedagogia dos afetos. O que tu acha disso? Você falou uma palavra que é importante a gente fazer uma pontuação, que é a palavra sinastria. Para quem está chegando agora e não conhece, é uma técnica astrológica de comparação de dois mapas, onde a gente vê, através de planetas, casas e aspectos, né, a relação de fluidez entre dois mapas, né? Na verdade, entre dois seres, entre duas pessoas, antes mesmo que elas se conheçam. Uma coisa importante dessa nossa plataforma, que eu acho que é o ponto assim, mais radical, e essa foi uma ideia da nossa mentora, né? Alexandra Gaspar, que quando ela disse assim, vamos fazer sem foto, eu, na verdade, quase caí da cadeira. Como assim sem foto? A gente vive uma ditadura da imagem, né? A gente vive uma tirania da imagem. Imagem. A gente está grudado numa tela durante horas e horas e horas. E a estética, o senso estético. De repente fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar que as almas, vamos dizer que o céu seja o cupido, o céu, ele mesmo seja o cupido do encontro de dois seres, de duas subjetividades, e que lá na frente a gente pode ver o perfil, o rosto, o nome, o sobrenome, o CPF, o que quer que seja. Mas, quem vai editar isso não é o padrão estético, não é a visão reducionista daquilo que para mim é belo. E tem muita roubada nisso, né? A pessoa olha para aquele corpinho, olha para aquela coisa, quando leva para casa fala assim, vou trocar no Procon, porque realmente veio com defeito de fábrica. Mas qual defeito? Não tem conteúdo, não tinha conteúdo. Não estou dizendo que todo belo corpo não tem conteúdo, mas estou dizendo que um olhar antropofágico, um olhar carnívoro, tão somente carnívoro, perde o aspecto mais sensível, que é essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é incrível, né? E sem me estender muito, o que é uma pessoa incrível? O que é uma pessoa maravilhosa? É aquela que concorda comigo? Não. É aquela que, de alguma forma, me provoca situações de crescimento, de evolução. Eu preciso me tornar um ser humano melhor. Eu estou aqui para quê? Para me tornar um ser humano melhor, para eu evoluir, para eu crescer. Se uma relação não se presta a isso, ela se presta para quê? Não, para ir ao cinema, para transar, ok, tudo bem. Mas ela tem um patamar, ela tem um teto baixinho. Mas nós, quando a gente concebeu o 639, a gente disse, olha, nós estamos num momento planetário, eu queria até que você falasse sobre isso, nós estamos num momento planetário muito importante, essa transição de peixe para aquário, que é uma transição de uma nova consciência, Tanto as mulheres quanto os homens, o mundo, a economia, o meio ambiente, a política, a educação, a tecnologia, tudo isso está se transformando de uma maneira muito rápida, muito intensa. As nossas sexualidades que estão emergindo, as famílias se abrindo, as famílias não são mais sanguíneas. Então tem um quadro espetacular acontecendo e a gente não se preparou para isso. Aí fica com medo. Ai, meu Deus, eu quero o velho mundo. Ao mesmo tempo que eu quero o velho mundo, a pessoa diz assim, eu quero que as coisas mudem, mas com uma condição, que não haja transformação. Eu quero que as coisas mudem, mas eu não quero que haja transformação. Por quê? Eu tenho muito medo do desconhecido. Então, quando você cita a pedagogia dos afetos, fica uma pergunta assim, olha, o pessoal aprende a fazer uma ponte, aprende a fazer um carro, aprende a fazer um instrumento. A gente aprende a amar? Não, amar é intuitivo. A gente vai aprendendo na base da porrada. Não. Existem uma pedagogia, existe uma educação. Eu não vou citar isso aqui agora, mas alguém atento que perceba a caminhada do zodíaco de Áries a Peixes vai perceber que ali tem um manual do encontro. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Um atento fala assim, meu Deus, então aí tem algumas pistas desse encontro mais profundo? Pois é. Edson, pergunto eu a você, o que você sente dessa transição, desse novo humano que está surgindo e nós nessa plataforma aí? Eu, pelo menos, me sinto muito feliz de estar fazendo parte. Como é que você vê esse momento relacionado aos afetos, né? Olha, para responder essa tua pergunta, eu quero citar algumas contradições que a gente está vivendo, porque eu acho que nesses momentos de transição a gente acaba abandonando algumas coisas, a gente acaba recuperando outras.
E por que eu estou dizendo isso? Porque na pedagogia dos afetos, dentro de uma fase de transição tão confusa e conturbada como a que a gente está vivendo, especialmente esses últimos 5 anos, a gente fica um pouco perdido. E agora, cadê o chão, né? Então, alguém tirou o tapete daqui, eu estou caindo de boca no chão, porque eu não sei mais me comportar, eu não sei mais como me posicionar, eu não sei exatamente o que eu quero voltar a me sentir seguro. Uma das coisas que eu me lembro que a gente conversou durante a construção do nosso projeto, eu me lembro que uma das frases que tu citaste, que é: o que querem os homens? Os homens querem corpos deliciosos, cara. Querem sentir prazer. E eu achei isso genial, porque é verdade, cara. Eu quero também. Eu quero sentir esse prazer todo. Óbvio que eu quero. Mas algum problema com isso? Nenhum, né? Não. É isso aí, eu quero também. Mas aí é que tá. O que andou acontecendo? A gente foi ficando tão virtual que a gente começou a se basear numa certa imagem que ela não é real. E nem tampouco aquilo que normalmente a gente chama de rolou uma química. Não pode rolar uma química com uma coisa virtual que está na tua frente, cara. Isso não é uma química. A química é quando tu chega perto. E eu acho que esse chegar perto a gente abandonou pelo medo da rejeição, pelo medo de o que vão dizer de mim, pelo medo de eu estou mostrando a minha vulnerabilidade, estou mostrando a minha fraqueza. Sim, a Raide comentou, eu também quero, claro, todo mundo quer, corpos deliciosos, óbvio. Mas essa delícia do corpo, então, aproveitando, né, o que tu me perguntou, como é que eu estou vendo essa transformação, eu acho que, em parte, a gente está tendo a oportunidade de voltar a um pequeno detalhe, que é, quando eu era adolescente, eu não via a foto de ninguém antes de encontrar, eu acabava encontrando as pessoas que faziam parte do meu grupo. Quando eu saía para tocar e vinham pessoas para perto, eu estava tocando, ou eu estava brincando com outras pessoas, a gente estava contando histórias. E aí, nesse meio, eu acabava me interessando por uma pessoa que talvez, se eu olhasse a foto dela numa janelinha como essa que está aqui na minha frente, eu ia dizer, eu não quero. Mas eu não senti essa pessoa ainda. E eu acho que esse motivador para o slow date, que é uma das coisas que a gente também está trazendo como bandeira do 639, é para a gente criar esse ambiente onde a química nasce. Então, se por um lado a gente está partindo para o mundo digital e para gerar essa possibilidade de aproximar pessoas dessa maneira tão grandiosa que um aplicativo ou uma plataforma como a gente tem hoje, é proporcionar também que essa química se manifeste, é proporcionar espaços onde isso possa se manifestar, possivelmente não como era antes, porque não tem como voltar no tempo, a gente não tem como voltar a alguma coisa, mas trazer dali esse aspecto da química que está na respiração, que está no jeito de mexer as mãos, que está num tipo de sorriso, que está numa forma de dançar, que a gente, na telinha, a gente nunca vai ver. Quando tu citou isso como sendo um problema, né, da falta de fotos, eu acho que os homens, se eu não vejo a foto antes, eu não sei, cara, tu não tem garantia nenhuma. Desculpa eu te dizer isso assim, dessa maneira tão... Cara, tu vai ver um Photoshop ali, quando tu olhar a pessoa de perto mesmo, não é aquilo. Tu vai ver, não rolou, não era. Por que não era? Cara, porque não tem química. Cadê a química? Está na sinastria. A sinastria pode prever mais ou menos, pelo menos uma parte de como é que essa química acontece. Então, como é que eu estou vendo essa transformação na esfera das relações? Eu acho que a gente está tendo que lançar mão de muitas coisas que a gente não achou que ia lançar, e a gente está tendo que recuperar alguns valores que a gente achou que estavam abandonados, e não estão. Te respondi. É isso aí. É isso aí. Você puxou, porque eu ia falar da história do slow dating, porque dentro da dinâmica do masculino, o masculino, a energia do masculino, não do homem, né? Mas é sempre bom lembrar, quando a gente fala masculino, a gente não está falando de homem. Porque existe o masculino dentro da mulher e dentro do homem. Existe o feminino dentro da mulher e dentro do homem. São energias que lá no Oriente a China chama o masculino de Yang e o feminino de Yin. E também diz que dentro do Yang há o Yin, dentro do Yin há o Yang. Tá? Isso para ficar claro, para não confundir masculino com homem, nem feminino com mulher. Mas dentro da natureza desse masculino, é uma natureza um pouco mais acelerada do que o feminino, naturalmente. E essa história do slow dating, que significa, escuta, vamos devagar, em vez de a gente ter uma prateleira com 30 imagens lindamente de Photoshop, não todas, mas muitas, né? Ao invés disso, a gente vai poder fazer um encontro,
2 encontros, no máximo 3 encontros. Não podemos fazer 4, 5, 6, não. Porque vamos conversar a partir da sinastria, do encontro, dessa química da psique humana, do subjetivo humano, não se tem uma garantia de 100%. Mas olha, não se tem uma garantia de 100%. Mas eu e Edson e Lígia Franklin, que faz parte do nosso projeto também, aí como co-criadora, garantimos o seguinte: metade do caminho está trilhado quando a astrologia bate o martelo e diz assim: nossa, eu estou ouvindo os sinos tocarem, estou ouvindo os violinos tocarem. Bem, isso não é garantia, que você pode depois falar: achei a pessoa feia, achei a pessoa assim, um assado, ok, a gente tem liberdade para isso. Mas a gente está começando bem, que não é pela estética, não é pelo externo, e sim pelo interno, pela união, pelo casamento desses mapas. Né? Agora, eu te pergunto, eu acho que você já respondeu. O que os homens querem? Você falou de uma maneira muito simples e efetiva. Eles querem ser felizes. Eu sei que alguém está pensando aí, ô cara pálida, mas o que é ser feliz? E o que você diz para essa pessoa? Eu tenho uma visão de o que é o grupo e uma visão do que é o indivíduo. Na visão do que é o indivíduo, cara, cada um quer uma coisa. Entende? Não tem como prever 100% de todo mundo ao mesmo tempo agora, não existe isso. Então, aquilo que faz com que uma pessoa seja feliz, eu até nem acredito que alguma coisa possa me fazer feliz. Na verdade, eu tenho essa visão mega budista, vamos chamar assim, que é eu feliz que faço coisas felizes. Então, a minha felicidade ela não fica tão na dependência de coisas externas, porque senão eu vou estar o tempo inteiro correndo atrás de coisas. Não. Agora, o fato de eu poder ser feliz antes é porque, cara, eu tenho um corpo que funciona, eu estou com uma saúde, eu tenho uma mente que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, minha mente funciona, eu posso te dar garantias disso. Eu tenho umas emoções vivas dentro de mim, eu desfruto um montão de algumas coisas, eu não posso ter tudo aquilo que eu gostaria de ter a cada momento que eu quero, mas isso seria um pensamento muito infantil. Né, o reizinho mandão, né, ou como aquele psicólogo da masculinidade disse, esse aí é o tiraninho da cadeirinha alta, né? O tiraninho da cadeirinha alta, eu quero para agora, todas as coisas. Não, isso não é ser feliz. Ter aquilo que eu quero na hora que eu quero não é felicidade. A felicidade é tu poder querer coisas. Que eu acho que é o princípio da liberdade, é o princípio. Eu acho que a felicidade ela é anterior, a felicidade tem que estar comigo antes. Então, eu quero ser feliz, eu já sou feliz. Eu poderia ser mais feliz? Não sei, possivelmente. Mas eu não atribuo a minha felicidade a alguma coisa que possa acontecer comigo, senão quando eu perder aquilo, eu perco a felicidade. A felicidade ela é anterior, ela me faz fazer escolhas felizes. Eu acho que isso sim, ter a possibilidade de fazer escolhas felizes é a grande felicidade. Eu acho essa tua visão muito correta e eu costumo ser até um pouco mais radical, mas não vou desenvolver esse assunto, que é o seguinte: a felicidade ela é perene, a alegria não. Quando a pessoa chega no estado de felicidade, ela pode estar triste, ela pode ter vivido uma frustração, mas ela é feliz, entendeu? Isso é difícil às vezes de entender, porque parece que a felicidade é uma coisa que vai e vem, vai e vem. No meu conceito, a felicidade é uma força ontológica, essencial, que você chega... A alegria não, uma alegria sazonal. Estou alegre, estou triste, não sei o quê. Aí, né? Mas, enfim... Eu queria te fazer uma pergunta. Diga lá. O que querem os homens, né? Que foi aquela pergunta que te motivou. O que quer um homem feliz? O que um homem feliz quer, na tua opinião? Experiências integrativas, experiências de unidade, experiências redondas, experiências da ordem do sacio, experiências, olha só que eu falo bem a palavra experiências, porque é bom lembrar o seguinte: na minha visão, o masculino, volto à tua resposta, à tua pergunta, né? Na minha opinião, o masculino, ao invés de traçar características, o masculino bacana, legal, consciente, maduro, é o seguinte: anota aí, tópico 1, 2, 3, 4, não funciona.
Tem uma frase que eu defino bem: o masculino potente, né, em natura, digamos assim, é um movimento, uma força na direção do mundo, uma força que se extroverte na direção da experiência do mundo. E o feminino, na sua essência, em sua natura, é aquela força que recolhe a experiência num processo metabólico, num processo digestivo. Cara, para mim, o resto é derivado daí, o resto é derivado daí. Quando essas duas forças num ser humano, imagina uma pessoa que tem esse masculino que vai para o mundo e ele tem esse feminino que recolhe o mundo e digere, esse é um ser humano feliz, ele está em processo, né? E tudo que chega é estímulo para esse desenvolvimento, para esse crescimento, essa coisa toda. Mas aí fica a pergunta, mas afinal o que querem os homens? Tem 4 respostas que eu acho que são importantes de serem colocadas. De repente, quem está nos vendo pode botar uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª. A primeira você tocou, né? O que querem os homens? São níveis. Num nível, os homens querem corpos deliciosos. Os homens querem corpos deliciosos. As mulheres não? Também. Mas não estamos falando das mulheres aqui. Nós não estamos falando das mulheres. Mas os homens querem corpos deliciosos, né? E se alguém me pergunta assim, mas vocês acham que é 50%? Não creio que seja 50% homens e mulheres. Não creio. Eu acho que os homens têm um apetite, uma fúria, uma insaciabilidade maior no desejo dessa expressão comer uma mulher. Comer uma mulher mexe com uma coisa da caça, você conquistar, dominar, abater, comer e depois dormir e descartar. Muitas mulheres confidenciam que a pior coisa do mundo, né, para elas, quando o homem goza na cama, ele dorme. E às vezes eu digo assim, mas é tão gostoso os dois poderem baixar a bola e ter aquele soninho, mas parece que é o seguinte, ele já fez o que ele queria e se ausentou. Essa é uma perspectiva, essa é uma possibilidade, mas não existe só essa. Existe aquela dos dois poderem, em comunhão, apagarem um pouco. Mas a primeira, num nível, é os homens querem corpos deliciosos. Mas num segundo, pasmem, os homens, na verdade, querem a construção de um núcleo familiar. Num dado momento, esse masculino que se autobusca, ele quer um núcleo emocional, um núcleo afetivo e um núcleo familiar legal, porque isso o fortalece. Quando eu avanço um pouquinho, tem um terceiro nível, que é a verdade. O que querem os homens? Num nível mais profundo, e olha que o 639 está apostando nesses níveis mais profundos. No nível mais profundo é o seguinte, sabe o que esses homens querem? Viver um verdadeiro amor. Conhecerem o que de fato é o amor, experienciarem o amor e viver o amor. E por fim, o que os homens querem? Não tem por fim, né? Mas uma 4ª etapa seria, querem evoluir espiritualmente. Agora você imagina uma relação que sexualmente é potente, emocionalmente dá frutos, né? A pessoa experiencia essa vivência do amor. E isso tudo converge para um processo espiritualmente relevante. O que quer mais? É o que a gente chama desse quaternio, desse desejo, desse masculino. Evidentemente, é bom lembrar, só aí eu passo a bola para você, mas é bom lembrar o seguinte. Ah, mas Sérgio, você está falando aqui de homens maravilhosos. Não, eu falei de níveis. Tem gente que fica, eu quero corpos deliciosos. Daqui a 20 anos, eu quero corpos deliciosos. Esquecendo que o corpo deles já não é mais delicioso, mas ele continua. São os adolescentes de 50 anos, são os adolescentes de 60 anos, entendeu? Eles continuam querendo o corpo para mostrar a sua virilidade. E, na verdade, a virilidade de um ser humano é a sua alma. A virilidade de um ser humano é a sua subjetividade, que ele torna essa subjetividade um mundo manifesto. Bem, eu quero aproveitar essa última palavra que tu usou, Sérgio, porque a subjetividade é muito importante para a astrologia. Aquelas pessoas que não conhecem o que é uma leitura de carta astrológica, a leitura do mapa astrológico natal mostra aquilo que tu tem de particular, que basicamente poucas outras pessoas vão poder ter essa mesma coisa que tu tem, essas características tão particulares, isso é uma característica muito subjetiva. E eu acho que tem um aspecto nas relações que todo homem quer, ele quer ser reconhecido como aquele homem que está presente no mapa astrológico. Então, quando existe uma boa sinastria,
aquela mulher, ela é capaz de reconhecer esse homem, que é único. Ela reconhece, esse homem é o homem que eu amo. E quando o homem consegue reconhecer nessa mulher, cara, essa mulher é o tudo de bom, em todos os sentidos, o corpo, o jeito de respirar, o jeito de ir para a cama, o jeito de levantar, o jeito de passar a vida, o jeito de fazer comida, o jeito de... Tudo isso, eu reconheço essa mulher, eu olho para ela e eu vejo ela. Eu acho que esse reconhecimento recíproco, que é muito o que acontece quando tem aquilo que a gente chama de uma boa sinastria entre dois mapas, que tu disseste que é o caminho, é a metade do caminho trilhado, é quando acontece essa conexão que a gente vai chamar de química, a possibilidade de criar uma relação que é potente, no sentido de aumentar as potencialidades dessas pessoas, elas se empoderam, porque a palavra poder tem esses dois significados, que é o poder de estar potente e o poder de ser capaz de realizar-se na vida. Então, essa relação, ela nutre tanto essas pessoas que elas se tornam mega poderosas. E esse poder, eu acho que é o que o homem quer. Então, tá, tu me pergunta, qual é o plus? Onde é que vem o plus? O plus vem desse poder. E esse poder do reconhecimento dentro de uma união íntima é alguma coisa que a gente não tem em outros lugares. Então, por que então o homem segue buscando relações quando ele diz que ele não quer relações, ele está o tempo inteiro buscando? Porque, no fundo, aquilo que ele ainda não descobriu é que ele quer sentir esse poder, esse empoderamento, que é esse empoderamento que vem do olhar de uma mulher, na minha opinião. Isso é lindo o que você falou agora, é lindo. Esse empoderamento que vem do olhar de uma mulher. Fecha aspas, Edson Drago. Muito lindo. Deixa eu te colocar uma coisa. Eu acredito que existam pessoas ansiosas nos vendo aqui agora. Eu queria me dirigir para essas pessoas ansiosas, que é o seguinte. Tem gente que entrou na plataforma e não deu match ainda. Como o Edson falou no início, é um momento de testagem onde foi fechado e com pessoas ali dando match, não dando match, mas agora, dia 9 de setembro, a gente vai abrir geral a plataforma para as pessoas poderem entrar. Essas que entraram e não tiveram nenhuma conexão, elas provavelmente terão a partir do dia 9 de setembro. Tá? Então é importante lembrar isso, porque às vezes a pessoa fica ansiosa. Eu vi um relato de uma pessoa que disse assim, poxa, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, não, o que aconteceu? Eu fiquei preocupado, o que aconteceu? Não deu conexão. Eu falei, calma que o processo está vivo. Vai ficar muito mais vivo a partir do dia 9 de setembro, porque a gente vai sair desse grupo fechado de testagens para abrir para o público em geral. Isso que eu queria colocar. Você ia... Eu queria colocar um detalhe que é realmente, vamos chamar assim, eu não quero aceitar muito a palavra ansioso, mas nesse primeiro grupo, foi um grupo predominantemente feminino. Então era como se as mulheres estavam tendo uma grande oportunidade de conhecer alguém particularmente importante e os homens estavam com uma cara um pouco assim, não sei. Então o segundo grupo é um segundo grupo com uma participação masculina um pouco maior e eu gostaria de convidar os homens que se identificaram com o que a gente está colocando. Os homens que estão conscientes, que estão aumentando a sua consciência sobre o poder que tem as relações potentes, por isso esse nome, que comecem a abrir essa possibilidade através dessa nossa plataforma de realmente proporcionar, se não relações, já assim, como tu disseste, ansiosamente potentes já no primeiro encontro, que muitas vezes não é o que acontece, por isso é o slow dating, mas elas abrirem a possibilidade de proporcionar isso para a vida delas através desses encontros que são quimicamente valiosos, pelo menos. Em outras palavras, convidem seus amigos, porque a questão é o seguinte, parece que o tema realmente é o encontro e é o amor, mas também tem uma outra visão que é o seguinte, a gente já está ouvindo feedbacks de pessoas que dizem assim, a minha relação comigo começou a estar diferente, porque eu não percebi que uma relação tinha esse espectro. A gente tem, como disse o Edson, a pedagogia dos afetos, que é uma pedagogia afetiva, que é trazer parâmetros para as pessoas poderem... Porque, veja bem, os outros aplicativos, deu match, vai à luta, deu o corpinho, rostinho bonitinho, nós temos um acolhimento, chamado pedagogia dos afetos. A pessoa entra numa relação,
e a coisa vai bem, daqui a pouco vai mal, e nós temos uma série de conteúdos escritos e conteúdos de vídeos, e teremos cada vez mais e mais e mais, como se fosse uma espécie de biblioteca e videoteca, de como a gente de como a gente se relacionar em determinados casos. Temas como abandono, rejeição, medo, insegurança, né? Eu não me sinto insegura, na cama a coisa não vai bem, é uma pessoa que conversa muito bem, mas acontece que não tem química, sabe? A nossa relação, nós estamos virando amiguinhos, coleguinhas, sabe? Eu estou com dificuldade de me separar porque ele me ama muito, mas na verdade eu não gosto. Ou seja, esses temas, que são dezenas de temas, estão sendo abordados em paralelo à plataforma, quer dizer, e a partir do dia 9 e depois mesmo, a gente está sempre agregando conteúdo. Olha, quando a gente elaborou o 639, a gente pesquisou vários outros aplicativos do planeta, do mundo, e não encontramos esse perfil de aplicativo, de relacionamentos conscientes, que é, através da sinastria, trazer a relação e depois dar um continente psicológico, filosófico, esse continente através de textos, através de vídeos e tudo, que já é muita coisa. É muita coisa. Normalmente a gente é jogado na selva da nossa carência. A gente é jogado na selva da carência. A carência decide e é uma cambalhota atrás da outra, e seja o que Deus quiser. É só descartar e começar outra história. Não, peraí, calma. Como é que está essa relação? O que você está sentindo? Cara, eu acho isso revolucionário nesse novo humano, nessa nova passagem de transição que a gente está vivendo. Entendeu? Exatamente. O que você acha? Eu acho, é isso mesmo. Eu concordo contigo, e eu acho que eu queria também acrescentar um outro detalhe, que é, num mapa astrológico, a gente identifica na gente mesmo alguns aspectos que são, às vezes, contraditórios, ou eles são ambíguos, ou eles são difíceis de lidar. Quando eu vou para uma relação, esses aspectos aparecem. Então, eu vou dizer, mas só me aparece bomba, só me aparece pessoa com problema. Cara, olha para ti, tu tem esse problema dentro de ti, é claro que ele vai acontecer fora. Porque as pessoas que se aproximam de verdade, aquelas que abrem um espaço dentro de ti, tu tem uma identidade com elas, e muitas vezes a identidade é essa identidade onde já existe ali um elemento que é mais ou menos conflitivo por natureza. A relação está te dando a oportunidade de tu olhar para isso e desfazer o aspecto conflitivo, e a partir dessa relação tu construir um tu mesmo ainda melhor do que tu estava sendo antes. E eu acho que dá essa oportunidade, porque o que eu acho que é importante salientar, né, dessa pedagogia dos afetos, que o Sérgio estava colocando, e eu acho que é brilhante essa concepção. Por quê? Porque a gente não está se colocando na condição de professor, por isso eu não tenho um curso aqui de afetos, não é isso. Mas a gente está mostrando que, originalmente, da astrologia, se a gente tiver um olhar, a gente acaba extraindo dali os aprendizados que a gente precisa, só que para cada um, né, como a gente viu antes, né, somos subjetivos, para cada um o aprendizado é diferente, conforme a sua própria constituição. Então, eu gostaria que vocês aceitassem o convite do Sérgio de ler os artigos, de ver os vídeos, de levar essa descoberta para essa relação nascente, que talvez até por meio do aplicativo, quando chegar o aplicativo, mas por meio dessa plataforma como a gente tem agora, se apresenta uma relação, aceita o desafio de se ver nessa relação com tudo aquilo que a gente tem de harmônico e com aquilo que ainda está precisando de uma polidinha. E isso pode aparecer, como o Sérgio estava colocando, por meio de um mas não sei se está fluindo, não sei se na cama rolou legal. Não, vai lá e descobre, vai atrás. Mas usa esse conhecimento. O que tu acha, Sérgio? Tu acha que eu estou esperando demais disso? Perguntou para a pessoa errada, só porque a minha tendência é dizer que eu acho que você está esperando de menos. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Não, porque realmente eu acho que esse assunto mexe com a nossa paixão, com o nosso fogo, e a gente quer entregar o máximo possível. Mas deixa eu só lembrar uma coisa. Tudo isso que o Edson falou vai ficar mais abundante quando o site vier à tona. O site está na beira de vir à tona. Reparem a complexidade. A gente fez uma sinastria, né,
Aí depois teve todo vamos dizer assim, um projeto tecnológico e agora um site trazendo uma porção de conteúdos de escrito, de vídeos, que ainda não foi lançado. Né? Então, calma, porque setembro vai ser mais uma data importante, dia 9 de setembro. Agora, deixa eu falar, nesses próximos 10 minutos, a gente podia responder algumas perguntas que eu acho que nós papamos mosca aí, porque passou muita coisa. A gente ficou entusiasmado aqui com a conversa. Eu estou observando perguntas agora, Sérgio. Na verdade, tem muita colaboração. Muitas pessoas simplesmente concordaram com a gente. Tem aqui um desafio, só que eu não estou encontrando ele agora, mas que eu anotei antes quando ele apareceu, que era quando a gente estava falando sobre sensibilidade. Alguém disse, não, a sensibilidade não é suficiente. Puxa, agora eu não estou... Se quem comentou isso quiser, se sentir à vontade de colocar de novo, eu acho muito importante colocar esse... É bom lembrar essa pessoa que nada sozinho é suficiente. Nem a racionalidade é suficiente, nem a sensibilidade é suficiente, nem a força física é suficiente. O suficiente é um ser humano integral. Agora, quando a gente nega a subjetividade, a cabeça não vai dar conta. Só isso. Entendeu? Exato. Eu acho que sensibilidade ela pode ser definida como a capacidade de sentir alguma coisa. Todos têm a capacidade de sentir alguma coisa. Então, a sensibilidade não é novidade para ninguém. O bloqueio da sensibilidade é uma novidade, porque o bloquear a sensibilidade significa que eu não quero sentir. E essa ausência, esse vácuo que deixa a negação da sensibilidade, realmente vai ser um problema. O que eu acho que infligiu em mim, pessoalmente, eu acho que o que para mim foi muito dolorido, foi justamente esse espaço vazio da minha entrada na adolescência e na vida adulta como um homem impedido de ter essa sensibilidade. Como músico, e tu há de reconhecer também que como os músicos são normalmente seres humanos super sensíveis, e por isso eles se identificam tanto com a música, negar isso dentro de uma relação é um tiro no pé, então não faça isso. Então, realmente, sensibilidade não é suficiente. Eu não sei se eu estou sendo leal com a pessoa, porque eu não estou conseguindo ler eu não estou conseguindo ler a contribuição inteira. Ali já está dizendo assim, que a pessoa falou que precisa do trabalho de integração das emoções. É como se a sensibilidade não fosse suficiente. Aí tudo bem, está certo. Que precisa do trabalho de integração das emoções. Está certo. Era isso. Eu estava tentando encontrar, porque era importante, acabei me perdendo aqui. Eu quero pedir desculpas para a pessoa que colocou isso, porque eu não consegui recuperar a mensagem. Obrigado, Lívia. Olha aqui, uma pessoa dizendo assim, a ID disse assim, as 3 conexões que tive na plataforma, ficou claro essa questão do espelho. Foi muito interessante. Sabe o que acontece também? Você falou um negócio aí, Edson, que, de repente a relação não está funcionando bem, porque a relação contigo não está funcionando bem antes disso. Na verdade, o mapa astral é a sinastria da pessoa com ela mesma. Se você for pensar, a interpretação do mapa de uma pessoa é a sinastria dela com ela. Fala, tua sinastria contigo não está legal. Tem que melhorar. Agora, isso para ela projetar nos outros, mole, né? Coisa do espelho aqui. Um grupo de pessoas... Oi, diga. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, porque eu acho que o ponto que ela tocou do espelho é um ponto que é muito confuso. Normalmente eu acho que até a gente poderia um dia, não hoje, evidentemente, mas aprofundar um pouco isso do espelho. São essas identidades. Eu tenho o meu mapa, eu não me importo de me expor, eu vou expor agora. Eu tenho um mapa muito conflitivo. Eu era um adolescente muito agressivo, alguns momentos até violento. O que me curou um pouco sobre essa violência que eu tinha foi ter praticado alguns tipos de arte marcial, muita terapia, muita meditação durante 30, 40 anos. E hoje eu sou esse monge que vocês... Não, eu não sou um monge, mas eu sou essa pessoa um pouco mais calma que vocês estão vendo aqui. Mas o que acontece? Eu tive que reconhecer que eu tinha
essa agressividade, eu tinha que reconhecer que eu tinha esse ponto conflitivo, primeiro em mim, e depois ver que eu ia buscar uma aproximação com alguém que tinha aqueles mesmos pontos ali. Mas por que isso acontece? Por uma questão de identidade. Se eu não mostro isso, a outra pessoa não me reconhece. E aquilo que eu estava falando antes desse reconhecimento recíproco, ele inclui reconhecer aqueles conflitos que a pessoa está trazendo dentro. E eu acho que a ideia está se referindo um pouco como esses aspectos, tanto os aspectos mais acolhedores, sensíveis, nutridores que eu estou trazendo para a relação, também vem alguns que são conflitivos. E é claro que eu vou me ver espelhado no outro, mas não porque essa outra pessoa é um mero espelho meu, eu sou um cérebro numa cuba que está sendo, né, testado. Não é que eu seja um ser isolado do mundo e que essa outra pessoa só me representa. Não, essa outra pessoa, além de ser ela mesma, ela também vai estar com aquilo que ela tem, espelhando algumas coisas minhas. E é assim mesmo a ideia. É isso aí mesmo. Olha aqui, ó. A Lúcia está dizendo assim, um grupo de pessoas, esses interesses, muito legal. Vou ver para crer no dia 9 de setembro. Olha, bem-vinda. Vou ver para crer é coisa de virgem. A gente vai estar 9 de setembro é virgem. O Cássio diz assim, até onde sei, continuará por plataforma de site apenas dia 9/9. Está meio confuso isso. Até onde sei, continuará por plataforma de site apenas dia... Olha só, dia 9/9 vai abrir a testagem e todas as pessoas vão poder entrar, ainda não no aplicativo, mas na plataforma, no teu celular e tudo mais. O site, a gente não tem uma data ainda, mas está prestes a ser lançado, uma série de conteúdos. Então, a gente não tem uma data, mas certamente está próximo a essa data. Aqui a Monique está falando perguntando se a parametrização do site só leva em consideração o mapa astral. Eu não sei se a palavra só ali está fazendo justiça, mas prioriza o mapa astrológico. Mas o mapa astrológico de na sua grandiosidade, e também aqueles mapas astrológicos cuja relação com o teu mapa, na sinastria, que é quando a gente vê a relação de planetas de um mapa e planetas do outro mapa, facilitam a conversa entre os dois mapas. E isso, então, quando vai para a pessoa, facilita a conversa entre as duas pessoas. Mas não é só isso. Então, tem a questão de gênero, tem a questão de preferências, tem uma questão associada à idade. E, até agora, a gente tentou deixar aberto para muitas outras experiências, mas se aquilo que tu está perguntando, Monique, é se os parâmetros que a gente está usando para aproximar a pessoa são só esses, não, são esses outros que eu citei e alguns outros que são de livre escolha de cada usuário quando entra no site. O Leonardo está perguntando assim, o lançamento do dia 9 de setembro será em versão mobile? Eu acho que versão mobile quer dizer aplicativo, né? Não será ainda no aplicativo. Ele falou assim, esoterismo e autoconhecimento. A gente está chegando ao fim da live, gente. Se quiser... Tem uma declaração que aqui eu estou curioso para saber o que significa isso. É do Cássio Ricardo. Nêutron só com próton, mas sem elétron, não forma átomo. Aí, nossa, isso para mim é muito abstrato, cara. Eu não sei se eu consigo te responder isso. O que ele falou? O que está escrito aí? Nêutron. Só um nêutron com um próton e sem elétron não forma um átomo. É isso que está escrito. Agora, eu não consigo te responder, cara. Eu acho que se tu pudesse esclarecer um pouquinho o que a tua metáfora está querendo, onde é que a tua metáfora está chegando, eu vou ficar feliz, cara, porque eu vou gostar de te responder. Tem um Fernando aqui muito querido que está dizendo o seguinte: temas incríveis, infelizmente poucos homens poucos homens dão importância. Vou compartilhar com todos os homens que conheço, levar a palavra do autoconhecimento. Fala, Fernando. Muito bom. Muito bom, muito bom. A Lígia aqui está pedindo para a gente explicar melhor o que é o dia 9 e o que é o dia 20. Então, eu vou tomar um pouco a iniciativa, mas se eu sair do tema, Sérgio, me corrige, por favor. Se eu entendi bem, eu acho que eu entendi bem, a partir do dia 20, aquele grupo dos
3.600 primeiras pessoas que faziam parte do grupo, ou que foram convidadas a tomar parte do grupo de testagem, aonde só 1.700 vieram, vão estar sendo incentivadas a participar dessa testagem até o dia 9 de setembro. A partir do dia 9 de setembro, continua sendo uma plataforma, ainda não é um aplicativo que tu baixa no teu celular, ainda não é, vai ser, mas vai estar funcionando nessa versão de navegador, é uma versão de navegador. Tu entra no site pelo navegador e tu participa, tu usa o algoritmo da mesma maneira. Tá? Mas a partir do dia 9, vai deixar de ser esse grupo seleto que aceitou o nosso convite para fazer a testagem e vai abrir para todo mundo que fala a língua portuguesa, em qualquer lugar do mundo que esteja. Pode ser desde o Timor-Leste até o norte do Canadá, todo mundo que fale português, que queira participar, participa. Considerando que tem uma questão de distância aí que vocês vão ter que lidar depois. Mas eu tenho visto coisas mágicas acontecerem ainda que à distância. Eu falei certo, Lígia? Sérgio. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso também. Acho que é isso. Aqui tem uma declaração sobre distância. Estou conversando com uma pessoa que mora a 300 quilômetros de distância esse fim de semana. Esse fim de semana vamos nos conhecer pessoalmente. É isso aí, toca ficha, vamos lá, vamos viver, gente. Isso é vida, cara. Porque são 300 quilômetros, gente. Em nome do amor. Claro. Edson, a gente está chegando no fim, está na hora da gente fazer as honras da despedida. Você abriu, você fecha, depois eu dou a minha palavra. Aliás, fecha você, deixa eu só terminar. Gente, estou muito, 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 muito feliz, não só de estar nesse encontro com o Edson aqui agora, e Lígia Franklin, e tem todo o pessoal da Voz, o pessoal da Kinder, a Xandinha, Alexandre Gaspar, e tanta gente que está nesse barco, né, Eu queria agradecer a todos esses que estão na interna trabalhando, a vocês que fizeram parte dessa testagem, aos que vão entrar. Peço mais uma vez o que o Edson falou, convidem amigos, convidem homens, porque nós temos uma quantidade que está aumenta, porque isso é... Se você, por exemplo, for fazer um curso de astrologia, ou você for fazer um curso de autoconhecimento, 80%, 70% são mulheres. Isso, né? E a gente está nessa lógica. Só que a gente está mudando, a vibe. A época que a gente está é para a gente chegar pelo menos a 50-50. Homens interessados e mulheres interessadas. Né? Então, eu agradeço e, olha, o sonho, por um lado, eu diria, está só começando. Por outro lado, eu diria que a gente está resgatando o sonho. É um sonho que está só começando, mas é um sonho que é um resgate de um velhíssimo sonho de todos nós. 8 bilhões de pessoas do planeta Terra, elas podem dizer o seguinte: eu quero sexo, eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero a imortalidade, eu quero... Né? Mas, sabe, no fundo, o que todos querem é ter uma experiência de amor. Uma experiência de amor. Ainda que não digam. Porque, na verdade, quando a gente vê os mestres que a gente gosta tanto, todos eles não estão falando de grana. Esses mestres grandes, né, eles estão falando do chakra cardíaco, estão falando do amor. E eu espero que essa nossa plataforma cumpra essa função um pouquinho de ponte, de flecha de cupido entre o coração e a consciência. Beijo no coração, obrigado. Edson, vamos nós aí. Vamos nós. Antes de fechar, eu quero agradecer muito o Sérgio, quero agradecer muito a Lígia, e principalmente a Alessandra Xandinha, a Alessandra Gaspar, que foi a idealizadora desse projeto, que nos chamou e nos convenceu a fazer, eu estou me sentindo muito feliz de fazer parte disso. Eu estou olhando com um olhar tão otimista com relação a isso, por quê? Quando tu me perguntaste ali sobre a grande transformação, realmente a gente está passando por um processo astrologicamente, não só astrologicamente, socialmente no mundo, que está levando para uma transformação muito brutal da gente, das pessoas por elas mesmas. E eu acho que toma parte nisso, para tornar esse mundo um pouco mais amoroso, um pouco mais consciente de si. Eu acho que a gente está cumprindo com o papel do próprio universo, buscar essa autoconsciência por meio da consciência individual que a gente tem.
Então, eu quero só deixar uma frase que não é minha, mas eu não me lembro o autor. Somos todos, né, os nossos corpos são construídos por partículas de estrela. Sejamos brilhantes e levem esse brilho para as outras pessoas. O nosso aplicativo que ainda não é um aplicativo, a nossa plataforma que vai ser um aplicativo, tem como projeto isso. E isso está me deixando entusiasmado de ser essa parte da transformação. E ela não vai transformar nada se vocês não estiverem, vocês que estão nos escutando, não estiverem desfrutando dessa plataforma e desse nosso projeto da mesma forma que a gente já está. Então, quero convidar vocês a explorarem isso com muita alegria e com muito tesão. Maravilha. Gente, um beijo no coração. Obrigado, Edson. Obrigado a todos até ficar essa hora. E nós estamos na área, hein? Nós estamos na área. Aqueles que querem deixar perguntas, deixem perguntas, depois a gente vai responder todas com certeza, tá bom? Beijos, abraços, apertos de mão, boa noite para vocês, bom descanso. Divirtam-se. Divirtam-se. Até já.